Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para passar a palavra de Deus e o que queremos é que você fique conosco para que algo de produtivo venha ser extraído desse vídeo. Muitos querem receber o Espírito de Deus, muitos querem a presença de Deus em suas vidas. Sendo que o Espírito de Deus, pelo que entendemos, é a pérola mais preciosa que o ser humano pode receber na Terra. E não é de qualquer forma que eu recebo o Espírito de Deus. E nós temos que desejar o Espírito de Deus mais do que tudo nessa vida. A Bíblia compara a criança que deseja o leite materno. E ela chora por esse leite. Enquanto a mãe não alimenta essa criança, ela não para de chorar. Assim Deus compara a todos que querem receber o Espírito dele. Temos que ser assim. Porém, tem dois passos, duas pernas para receber. Uma é a vontade, é o desejo, é a busca, é o querer, é a fé. Outra é a obediência. Sem obediência, pessoal, é impossível você receber o Espírito de Deus. Olha o que está escrito aqui em Atos, no capítulo 5. Eu vou ler um trecho aqui e você vai entender o que Pedro quer dizer. Pedro aqui foi levado até o Sinédrio, diante dos religiosos e da autoridade judaica. E eles tinham ordenado a Pedro não pregar mais o nome do Senhor Jesus. Pedro, outrora, tinha negado o Senhor Jesus quando ele recebeu a mesma ameaça, quando ele foi confrontado. Não era você que andava com esse homem, né, se referindo ao Senhor Jesus, e ele negou. Aqui Pedro já tem o Espírito de Deus, ele já está possuído da presença de Deus, então a coragem está com ele, a verdade está com ele. E aqui ele não nega o Senhor Jesus. Quando o Sinédrio ordena que ele não pregue mais o nome, ele responde o seguinte, no versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Guarda isso, pessoal, obedecer. Obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Então o Senhor Jesus, ele é o nosso príncipe, ele é o nosso salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Foi isso que o Senhor Jesus veio trazer na sua primeira vinda. Que todos nós largássemos o pecado. Esse é o trabalho do Senhor Jesus, nos libertar do pecado, que nos aprisiona, que nos escraviza. Aí no 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, porque eles andaram com o Senhor Jesus. Por isso que ele diz isso. E bem assim, o Espírito Santo agora está aqui, pessoal, esse pedacinho aqui bem pequenininho, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Mas nesse momento o diabo, aí as pessoas acham que obedecer ao Senhor consiste em fazer coisas, né? Por exemplo, só para você saber onde eu quero chegar. Em certa ocasião, Saul pegou os animais que Samuel tinha ordenado que ele sacrificasse, né? Que ele queimasse tudo. A ordem de Deus para o rei Saul era: quando você entrar naquela terra, você vai matar todo mundo. Você vai destruir tudo, não vai ficar nada com vida. Porém, Saul poupa o gado. E aí você vai ver aqui
que quando o profeta Samuel chega até ele, aí ele faz a seguinte pergunta: eu estou ouvindo um alarido de gado, né? E aí Saul tinha poupado eles vivos. E aí o profeta diz assim: em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça, de novo pessoal, obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ora, estamos novamente tocando aqui na palavra obedecer. Aquele achou, Glaucia, que a ordem que o profeta tinha dado dele exterminar tudo seria menos importante do que ele guardar o gado e sacrificar para Deus. Não foi essa a ordem. Então, ele usou o sentimento... É porque ele pensou o quê? Seria melhor eu vou sacrificar. De qualquer forma, eu vou fazer o que Deus mandou, que é matar. Mas não vou matar. Ele chegou a um ponto de achar que o que Deus falou, ele poderia escolher. Entre poupar, acho que poupou as mulheres, não foi? Ele poupou o rei, né? Poupou os gados, poupou e matou outras coisas, né? Sacrificou outras coisas. Então, o que Deus queria é que ele obedecesse. Por completo. E às vezes Deus fala pra gente, faça isso. E a gente, não, vamos fazer. Mas quando chega diante da situação pra fazer, você começa mas não é bem assim, Deus, vou fazer desse jeito aqui. Eu acho que eu vou sacrificar, mas não tudo. Mas não isso. Mas o que Deus tem buscado é aquele que quer obedecer a palavra dele por inteiro. Não é uma parte. É igual você pegar a Bíblia e a Bíblia diz, a palavra de Deus diz isso, 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 e você fala, não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. Deus não quer isso, Deus quer que você se entregue por inteiro, 100%, é confiança total em Deus, não é com guardando, não é com ressalva, é por inteiro. Então Deus prefere muito que você obedeça a Ele do que você simplesmente sacrifique para Ele. Não espere tal pessoa que receberá o Espírito Santo. Esse é um tipo de pessoa, pessoal, que usa o sentimento da forma que ela acha, que ela quer. A ordem foi uma. Ele tinha que fazer conforme estava, Deus tinha, através do profeta, dado a ordem. Ele não tinha que fazer diferente. Isso já desagrada a Deus. Deus, pessoal, é um ser que quer ser adorado e obedecido. Ele tem a forma dele. As pessoas querem Deus da forma dela. As pessoas querem servir a Deus achando que Deus não tem suas ordenanças, que elas podem fazer o que ela quiser. Não. Quando nós vemos para Deus, nós abrimos mão de nossas vontades, nossas vidas, que a gente acha, para que dê certo, para que nós encontremos o Espírito Santo. O Espírito Santo está no seu caminhar ali na frente, mas para você chegar até ele, você tem que estar trilhando o caminho correto. Entendeu? Vamos a mais um exemplo que o próprio Senhor Jesus aqui fala, e eu quero tocar nesse assunto aqui também. Jesus diz assim em Mateus 7, 22: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Profetizar aqui, pessoal, é pregar a palavra. É isso que eu estou fazendo agora. Isso aqui que eu estou falando, nós estamos fazendo e temos feito, né? Estamos pregando, ensinando, profetizando, dando conhecimento através desses vídeos. Mas você vai ver que isso aqui, se não houver obediência, não quer dizer nada.
Aí ele fala mais. E em teu nome não expulsamos demônios? Quantos expulsam demônios em nome de Jesus? Pregam a palavra, como nós estamos fazendo aqui. Além de pregar a palavra, expulsam os demônios das pessoas. E a terceira obra é: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Não é maravilhas não, Glaucio. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então Jesus lhes dirá abertamente, Mateus 7, 23, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Olha só, Glaucio, a pessoa passou na terra a vida dela, pregando, expulsando demônio, fazendo maravilha. E quem era essa pessoa para Jesus? Aí ele continua: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles nem faziam, eles praticavam, né? Era uma coisa corriqueira, né? Então Deus anulou tudo que ele fazia, né? Anulou ele falar da palavra dele, anulou as maravilhas que eles faziam em nome do Senhor Jesus. Para isso, Deus nada conhecia. Mas Deus olhava para o que eles praticavam, não o que eles faziam, mas sim o que eles eram. Então, a obediência à palavra. Para vocês praticam a iniquidade. Vocês adulteram. A Bíblia diz que 12 andavam com Jesus, mas tinha um que metia a mão na bolsa. E no dia da Santa Ceia, esse estava com Satanás. Os outros 11, né? Contando com o Senhor Jesus, tinha o Espírito Santo. Então você que quer o Espírito Santo, presta atenção. Não se agarre a se mostrar para homens. Não se agarre, abra a mão do pecado. Quando o diabo vier te sugerir alguma coisa fácil para você se dar bem, não aceite. Um caminho mais, né, Glaucia? Não aceite. Porque isso faz com que você fique longe do Senhor Jesus, a ponto dele dizer que nem te conhece. Como é que ele vai te dar o Espírito Santo se você pratica iniquidade? Você está entendendo, pessoal, como obedecer a palavra é mais importante do que sacrificar? Como obedecer a palavra é mais importante do que expulsar demônio? Como obedecer o evangelho, crer na palavra, abrir mão do pecado é mais importante que você pregar a Bíblia, né? Porque tem muitos pregadores. Muitos pregadores. Mas nesse dia vai entrar só quem obedece. E vai receber o Espírito Santo para vencer as lutas só quem obedece. Então obedecer o evangelho é mais importante do que tudo. Eu me lembro também que Jesus fala para os fariseus: vós separais o dízimo do cominho, do endro. Quer dizer, eles ficavam ali batendo certinho, não, contava o endro e o cominho, né? Aí ficava: essa parte aqui é de Deus. Jesus até elogia, ele fala assim: perfeito vocês fazerem isso, mas vocês não poderiam omitir a misericórdia, a justiça, que é a palavra, e o juízo que vai acontecer. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então não adianta você obedecer uma coisa e desobedecer a outra. É tudo, pessoal. Porque às vezes você olha a pessoa fazendo tanto, né, dando oferta, dando dízimo, expulsão do demônio, fazendo isso, fazendo aquilo, mas ela mesma, ela nem tem o Espírito Santo. Ela faz tudo usando o nome de Deus, né, que é o nome, acima de todos os nomes, nome poderoso, que você vai expulsar os demônios vão obedecer através daquele nome, mas ela mesmo, ela nem está no reino dos céus. Nem ela está liberta, nem ela tem o Espírito de Deus, nem ela tem um galardão. Então, ela está fazendo por fazer. E aqueles que têm o Espírito de Deus, ele pratica tudo isso. Além de mais importante, praticar a justiça, o amor, a misericórdia, o juízo, ele pratica, ele liberta, ele cura, ele... São coisas que não faz isso, mas não omite aquela. Então, eles fazem tudo isso. Porque às vezes as pessoas podem pensar: mas eu tenho o Espírito Santo, então quem está fazendo é que está errado. Então, eu não vou fazer nada. Eu tenho o Espírito Santo, então, para eu não mostrar para o homem,
eu não vou fazer nada. O que Deus não quer, né? Deus quer que você fale da palavra dele, que você leve a palavra dele, que você liberte, que você leve a salvação, que você abra os olhos, tire as vendas das pessoas que estão nesse mundo, mas se preocupando primeiramente com a sua alma, porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro, ganhar todo mundo, e a sua alma ir pro inferno. Entendeu, pessoal? Ainda que você não tenha o Espírito Santo, você trava uma guerra pessoal contra as suas vontades. Esse é o caminho. Porque a hora que o Espírito Santo entrar em você, essas vontades estarão muito mais fracas. Não que elas vão sumir, porque você continua sendo uma pessoa. Mas o domínio estará contigo. Para você ir onde quiser, fazer o que quiser, sem que o pecado mande você. Até porque é um fruto do Espírito Santo, domínio próprio, né? Exatamente, você vai ter o domínio próprio. É isso que Deus quer. Obreiro, eu não consigo, a guerra é grande. Pessoal, antes de você matar esse leão logo e vencer a você próprio e ter o Espírito Santo, do que você ficar caindo e jogando cada vez mais para frente a tua maior oportunidade. Porque não se apegue a de repente acontecer um sinal grande na sua vida. Deus fez um milagre. Não se apegue a isso. Isso aí não vai te manter na presença de Deus. Isso aí foi um sinal que Deus te deu para mostrar que ele existe, que ele é grande. Ele abriu os seus olhos através desse milagre. Talvez uma cura, uma libertação, né? Você não dormia de noite, agora você dorme. Quer dizer, você está vendo sinal que Deus existe, que você foi em tantos lugares, como eu ia, né? E não existia resposta, mas de repente você conseguiu com o Senhor Jesus, então ali você provou que ele é a verdade. Isso foi só o começo. Não se apegue a isso. Você tem que agora obedecer essa palavra, agarrar essa palavra, a oportunidade que Deus está te dando, porque ele te provou que ele é a verdade. Agora você enxerga. E aí você começa a andar nessa vida, nessa nova vida. Porque vai ter uma hora, mais cedo ou mais tarde, não tem como falhar, que o Espírito Santo vai te possuir. E o Espírito Santo vai te possuir. E você vai ser forte. Mas onde eu trabalho, lá as mulheres, sabe, fica assim, assado, os homens ficam... Não interessa. Você com o Espírito Santo, você pode ir para onde for, que você não vai pecar. As pessoas vão ter inimigas suas. Porque você vai dizer não para as coisas que elas vão te oferecer. E Deus vai te guiando. Foi assim comigo. Deus foi me guiando, porque eu fui dizendo não. Você está entendendo, pessoal? Diga não à sua carne. Obedeça a Deus. Tenha temor, pessoal, o juízo vai vir. Aqui a palavra de Deus diz que esse dia, quando Jesus fala apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixa eu ler aqui. Olha, ele diz assim, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, obediência. Vai edificando uma vida na rocha, que é o Senhor Jesus. Tu não cai. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos, que são os problemas, e combateram aquela casa, e não caiu, e não vai cair. Quem cai são eles, pessoal. Eles que caem. E nós temos que orar por eles. Porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, que é o que se acha esperto, vou fazer da minha forma, compará-lo-ei ao homem insensato. Olha o que Jesus fala desse homem. Não siga ele não, pessoal, esses espertos não, os que se acham superiores à palavra de Deus. Seja humilde, reconheça que a palavra que a gente tem que obedecer a palavra. Ao homem insensato. Cadê? Onde é que eu parei? Que edificou a sua casa sobre a areia.
A areia não segura nada, pessoal. A areia... já viu quando a areia ela tá seca? Ela tá até firme. Ela joga uma água ali. Daqui a pouco aquilo ali fica tudo solto. E desceu a chuva, olha os problemas vindo, porque vem para todo mundo, né? E desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento e combateram aquela casa e caiu. Muitos você vê aí caindo. Muitos você vê aí caindo, muitos. E a diferença, Glaucia, às vezes tu fala, pô, mas a pessoa era de Deus e caiu o obreiro. Pá, mas ela vai se levantar. Aquilo ali é obra de Deus na vida dela, como foi com José. José é a mesma coisa, ele caiu na mão dos irmãos, mas era o plano de Deus, ele continuou firme, Deus honrou ele. Porque às vezes, pessoal, isso é certo, na injustiça, Deus vai fazer a justiça dele. Então, se você está sofrendo injustiça, vai sofrendo na fé, na obediência, você vai rir lá na frente. E aconteceu que, concluído Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por quê? Porque é a verdade. Ele não ensinava como os hipócritas, que falavam uma coisa, mas não faziam. Jesus vivia o que falava. Por isso que, vamos voltar aqui, o que Pedro fala. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes e pendurastes-o no madeiro. Pode matar. Pode pendurar no madeiro. Deus, porém, com a sua destra... O exaltou. O exaltou. Pode matar. Ele estava na obediência. Jesus estava lá sofrendo calado. Eis-me aqui, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, meu Pai. E aí Deus exalta. Tá legal, pessoal? Que Deus te abençoe. Fica firme. Fica firme, pessoal. Vai valer a pena. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.